Olá pessoal! Nessa videoaula vamos entender como usar o amplificador operacional para fazer algumas operações matemáticas de forma analógica. Dentre elas, as mais importantes de hoje são uma integração e uma diferenciação. Eu sou o professor Fabiano e estaremos juntos nessa videoaula. A construção do nosso conhecimento a respeito desse assunto começa analisando o amplificador inversor, usando um amp-op. Veja, nesse caso, nós estamos usando impedâncias generalizadas, que a gente está chamando de Z1 e Z2. Nesse caso, essas impedâncias podem assumir o formato de uma resistência, uma capacitância ou uma indutância. Nós também vamos admitir o seguinte, que o amplificador operacional é ideal. Então, o conceito do curto-circuito virtual pode ser aplicado se a saída não está saturada. E a gente pode admitir que, nesse ponto do circuito, a gente tem um terra virtual. Então, usando no lugar das impedâncias generalizadas, em Z2 vamos colocar uma capacitância, em Z1 um resistor. Analisando esse circuito e usando o conceito do terra virtual, a gente admite o seguinte, que com uma entrada VI vai estabelecer em cima do resistor R uma corrente I1. Estabelecemos assim uma fonte de corrente com um valor VI de T sobre R. Essa corrente não entra e nem sai do amplificador operacional. Necessariamente ela vai circular pelo capacitor. A saída do amplificador operacional está livre para excursionar conforme a queda de tensão em C provocado por uma corrente constante que está carregando esse capacitor. E aí a gente poderia aplicar aquela famosa equação I é igual a C dV dt. Mas nós vamos resolver esse problema de outra forma. Vamos usar a variável complexa S, e assim facilita a nossa conta. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma corrente, que é VI sobre R, circulando o capacitor. Então, V0 de T vai ser igual a corrente que passa esse capacitor vezes essa impedância capacitiva, que é 1 SC. Substituindo aí os valores, a gente tem que V0 em função de S é VI em função de S sobre SRC. Vemos que a gente tem uma inversão de fase de 180 porque a corrente circula nesse capacitor da esquerda para a direita. Então V0 está com uma fase deslocada de 180 com relação ao sinal VI. Isso reflete nesse sinal negativo. Resumindo, a função de transferência desse circuito em função da variável complexa S é igual a menos 1 sobre SCR. Mas o que será que isso significa? A gente também pode analisar esse circuito no domínio do tempo, sabendo que a corrente que circula em R1 é V1R1. Essa corrente não entra no amplificador operacional e vai, com certeza, contornar pelo capacitor de realimentação. A gente sabe que a corrente que circula no capacitor é I vezes C dV dt. Se a gente substituir V1 sobre R1 sendo a corrente, ajustando os termos da equação, a gente vai ter que Vout é igual a menos 1 sobre R1C1 a integral de Vin dt. Com isso, a gente observa o seguinte, que o sinal de saída ele é uma integral do sinal de entrada. Essa integral é multiplicada por menos 1 sobre R1C, que é uma constante de tempo. Esse menos indica a inversão de fase. Quer dizer o quê? Se eu tenho uma variação positiva em Vin, vamos ter uma variação negativa em Vout. Mas observa que essa variação negativa, ela não é exatamente igual a V1, ela é a integral de V1. Então,
para uma tensão VI, V1 constante, a gente tem uma inclinação constante. Essa inclinação é menos V1 sobre R1C1. Então, o que a gente tem? Que Vout é igual a menos V1 R1C1 de T para T entre 0 e TB, sendo que TB é a largura do pulso aplicado em V1. Lógico que vai chegar um ponto que esse amplificador vai saturar na tensão de alimentação negativa. Para visualizar graficamente a resposta desse circuito, a gente pode usar esse exemplo. Então, em cima a gente tem a entrada e embaixo a gente tem a saída. Tem até uma escala aqui, mas vamos ver isso antes de forma intuitiva. Então, traçando aqui a nossa referência ao zero, o que acontece? A gente tem uma onda retangular com uma certa amplitude negativa. A partir do momento, se essa tensão é constante, a inclinação que esse amplificador, a saída do amplificador começa a subir, ela é constante. Depois, a entrada vai para zero, então a inclinação é zero. Depois, a entrada ela vai para uma tensão positiva, 2 vezes maior que aquela tensão negativa colocada antes. E aí, a saída do integrador retorna. Verifica o seguinte, se a gente fizer a soma dessa área, dessa curva da tensão de entrada que está abaixo de zero, ela é igual à área da curva acima de zero que está plotada aqui. Veja então, o integrador retorna a zero. O que ele está calculando aí? Ele está fazendo uma integral, nada mais do que a média dos valores da entrada. E se a gente continuar, se a gente aplicar uma tensão, uma rampa na entrada, o que a gente vai obter? A gente vai obter uma função de segunda ordem. Então, até a rampa descendo, esse ponto aqui. Depois a gente tem um momento de inflexão, essa área debaixo desse triângulo pode ser computada por esse aumento que a gente teve na saída do amplificador operacional. Esse é um cálculo muito poderoso que você pode fazer com um amplificador operacional só e não requer nenhuma conta, nem outra estratégia. Então, para saber a média de um sinal, para você saber o filtro, usar ele como um filtro, ou mesmo saber a área, a integral, é simples. Basta usar o amplificador operacional como um integrador. O que significa, então, a função de transferência obtida com a variável complexa S? Nós obtemos o seguinte resultado, que a função de transferência é igual a menos 1 sobre SRC. Bom, isso nos dá que a raiz do denominador tem um polo na origem. Quer dizer, um polo na origem quer dizer que em frequência muito baixa, essa inclinação já começa com menos 20 dB por década, ou menos 6 dB por oitavo. Tem essa inclinação constante. Então essa é a função característica desse integrador. A melhor forma de comparar esses dois circuitos é colocar um em cima do outro. Então aqui na parte de cima, a gente tem um integrador, inversor. Então a gente tem um pulso sendo aplicado na entrada e a tensão característica na saída vai ser uma rampa. Essa inclinação proporcional à amplitude de V1 e à constante RC. Já um circuito RC, a gente tem um degrau com a mesma amplitude aplicado na entrada e na saída a gente tem um circuito de carga de um capacitor. Bom, tirando o aspecto que o amplificador é inversor, e a gente vai entender isso depois, por que ele é inversor, né? Por que será que no circuito RC a gente não tem uma inclinação constante? Então a gente verifica o seguinte, o circuito de cima desempenha sim um papel de um integrador, só que o circuito de baixo, o circuito RC, não é um integrador. Por que isso? Porque
quando a gente tem um amplificador operacional, a gente consegue fazer aqui uma fonte de corrente constante. A tensão Vout não interfere no esgotamento da corrente em cima de R1. Essa corrente depende só de Vin dividido por R1. Agora, já um circuito RC, à medida que o capacitor vai carregando, cai a corrente em cima do resistor. Isso é refletido numa saturação dessa inclinação. Então, o conceito do terra virtual, que permite essa transferência de corrente para esse estágio da realimentação, fazendo com que o Vout seja independente da carga, faz com que aqui a gente tenha um integrador ideal, funcionando bem. Também comparar os dois circuitos com relação aos seus diagramas de Bode. Por exemplo, o integrador está à esquerda e o circuito RC passa baixas está à direita. A gente percebe que no integrador a gente tem um polo na origem. Já no circuito RC, esse polo está na frequência ω0, que é 1 sobre RC. Essa é a grande diferença. A coisa que chama atenção é que essa função de transferência se assemelha de alguma forma com o filtro passa-baixas, que a gente já estudou. Mas qual será a diferença de um integrador, um amplificador operacional, com um filtro passa-baixas, que a gente já estudou? Um problema de um circuito integrador como este é o seguinte. Imagina que a gente tem uma tensão VI de T. Nessa fonte de tensão de sinal, a gente tem uma componente DC. Ou então, a gente tem um amplificador com um certo offset, que vai somar esse offset, que é um valor DC, a essa entrada. Esse valor DC, como que ele é visto pela essa capacitância C do elo de realimentação? A impedância dessa capacitância é 1 sobre Jωc, ou 1 sobre SC. Se ω tende a zero, aqui no elo de realimentação, a gente tem uma impedância infinita. Se a gente tem uma impedância infinita, o amplificador está em malha aberta, não está realimentado. E qualquer componente DC aplicado na entrada vai ser multiplicado pelo ganho de malha aberta entregue à saída. Bom, por menor que seja essa componente DC, multiplicado por esse ganho de malha aberta, 10 à quinta, 10 à oitava, vai gerar uma saturação na saída do amplificador operacional. E isso é um problema sério, porque isso funciona aqui, na aula, mas se a gente for montar esse amplificador no laboratório, a gente vai verificar o problema da saturação. Como resolver isto? Uma forma de se resolver esse problema, ou a forma de se resolver esse problema, melhor dizendo, é o seguinte: colocar um resistor RF de alto valor em paralelo com C. Isso desloca o nosso polo que estava lá infinito, à esquerda do diagrama de Bode, para a direita. E aí cria um ganho DC que é menos RF sobre R. Então imagina o seguinte, se a gente tem uma componente DC em Vin, o capacitor vai ser um aberto. Só que o ganho vai estar limitado por menos RF sobre R. Isso se resume a um amplificador inversor para baixas frequências. À medida que a frequência do sinal vai aumentando, a gente tem o capacitor entrando nesse divisor de impedâncias. E isso a gente pode visualizar no diagrama de Bode no próximo slide. Então esses dois diagramas são as curvas de Bode do integrador Miller com limitador de ganho CC, que é quando a gente coloca o RF em paralelo com o C. Verifica que a gente saiu de um estado onde a gente tinha um polo para uma frequência muito baixa lá no infinito, agora o polo tem uma frequência muito bem definida, que é 1 sobre RFC. Deslocamos esse polo e o ganho para uma frequência muito baixa, ele é menos RF sobre R. No caso aqui, nesse diagrama de módulo,
a gente usa o módulo, né? E o sinal dele, da inversão de fase, pode ser representado no diagrama da fase, que é menos 180. Então, a partir dessa frequência, o circuito começa a cair, o ganho, a função de transferência, começa a cair menos 20 dB por década. Bom, pessoal, aqui vou deixar um exercício para vocês. O exercício é o seguinte: vamos considerar um integrador ideal em que a gente tenha uma tensão de entrada VI de 20 volts de pico a pico simétrico. Então não tem o problema do offset, o valor DC, está tudo no mundo ideal, para simplificar. Nesse período de 1 milissegundo, a gente tem que alcançar uma inclinação suficiente para percorrer 20 milivolts, que é, no semiciclo positivo, ele tem que chegar a menos 20 volts, menos 10 volts, na verdade. No semiciclo negativo, ele tem que chegar a menos 10 volts. E na parte do semiciclo negativo de VI, ele tem que chegar a mais 10 volts. Então aí a gente vai ter uma amplitude de 20 volts de pico a pico dessa onda triangular. E o exercício se resume só calcular a constante CR, mas entender também como funciona este gerador de onda triangular. Pode ser muito utilizado na prática. Bom, se existe o integrador, também pode existir o diferenciador. Como isso funciona? É só mudar a realimentação, o elemento de posição. Então, onde a gente tinha antes no integrador o C, a gente desloca ele para a entrada do circuito e coloca o R. Com isso, a gente vai ter uma corrente I em função de T, que é igual a C dVi de T dt. Então, V0 de T vai ser menos CR dVi de T sobre dt. Aplicando a variável complexa S, a gente tem que V0 sobre VI é igual a menos SCR. A raiz do numerador é zero. Então, quer dizer que a gente tem aí um zero na origem. O que isso reflete no diagrama de Bode? Então, a resposta em frequência do diferenciador, o seu diagrama de Bode com zero na origem é esse daqui. Observe que essa reta cruza o eixo X no ponto para 0 dB em 1 sobre CR. Mas é uma reta, então a gente tem um ponto e tem uma inclinação muito bem definida, 6 dB por oitava ou mais 20 dB por aumento de década. Aí surge uma questão. Para uma frequência muito alta, o ganho desse diferenciador ele é infinito. E para qualquer sinal que você esteja ligando ele na vida real, no laboratório, você vai ter componentes de ruído em alta frequência. Da onde vêm esses componentes, professor? Vem múltiplos dos 60 Hz da rede que acoplam no seu circuito e você vai ter esse problema. Então, qualquer ruído vai ser amplificado para a saída com um ganho infinito. E esse circuito é conhecido como amplificador de ruído. Ele não é muito utilizado na prática. Agora, a gente pode limitar esse nível de amplificação do ruído para frequências altas. Como que a gente pode fazer isso no circuito? A resposta desse circuito para o domínio do tempo é a seguinte: se a gente aplicar uma onda retangular, cada vez que a gente sobe com esse sinal aqui, I é igual a C dV dt, isso vai gerar uma corrente que vai ser transferida para a saída da seguinte forma: a gente vai ter a saída impulsos, com um sinal contrário àquele do incremento da nossa tensão retangular aplicado à entrada. Então aqui a gente tem dois impulsos, um impulso negativo e um impulso positivo. Qual a diferença do circuito RC passa baixas com o diferenciador que a gente acabou de estudar? Mesma coisa que a gente viu antes. Quando a gente usa o diferenciador com
o amplificador operacional, a gente cria uma fonte de corrente com valor constante. Veja que a tensão X independe de Vout. Vout está livre para variar. Já quando a gente usa um RC, à medida que Vout muda de valor, isso afeta a resposta do nosso circuito. Então, se a gente aplica aqui um incremento no sinal em V1, na saída, quando a gente usa um integrador com amplificador operacional, a gente tem um impulso negativo, porque ele é um diferenciador inversor. Agora, um circuito CR, se a gente aplica um degrau na entrada, a sua saída é essa daqui. Então, isso aqui é uma descarga de um capacitor. Então, um circuito RC passa altas não funciona como um diferenciador. E aqui está bem exemplificado o porquê que a gente precisa de um amplificador operacional para fazer o diferenciador. Podemos também comparar os diagramas de Bode do diferenciador, à esquerda, com o RC passa altas. Então a gente vê que nesse caso do diferenciador, a gente tem um zero na origem. No caso do passa altas, a gente tem um zero na origem, mas a gente também tem um polo em ômega zero. Retornando esse ganho, não deixando ele ir lá para infinito, retornando esse ganho para um patamar constante com o aumento da frequência. Mas como atenuar o problema do ganho infinito para altas frequências nesse diferenciador? Bom, intuitivamente, a gente tem que colocar um resistor nesse circuito. Então, para que quando o capacitor é um circuito, tem uma impedância muito baixa, a gente tem que pôr um resistor para limitar o ganho. Aonde que a gente vai colocar o resistor? Vai colocar o resistor em série com esse capacitor. Nesse caso, a gente pode achar a função de transferência desse circuito. E isso fica como exercício. E esse circuito é conhecido como diferenciador prático. Bom, e ajudando vocês já com a resposta, a gente vê o seguinte: quando a gente coloca o resistor R1 em série com C, a gente cria um patamar constante para o aumento da frequência. Então quer dizer que a gente introduziu um polo nesse ponto do circuito. E o valor desse polo é 1 sobre CR1. Então ele continua tendo um zero na origem e um polo nessa posição. Veja que o ganho para frequências acima da posição desse polo se estabiliza em 20 log de R2 sobre R1. Abaixo dessa frequência, a gente tem um decaimento constante de mais 6 dB por oitava, ou o famoso 20 dB por década. Uma pergunta que pode surgir é o seguinte: professor, por que a gente viu sempre o integrador Miller inversor, diferenciador Miller inversor? Esse é o seguinte: quando a gente usa a opção não inversora, a gente tem que a relação entre Vout sobre Vin não é só a relação entre as impedâncias, mas a gente tem um mais somando nessa expressão. Esse 1 mais atrapalha a nossa operação do diferenciador e do integrador. Há formas de se fazer um integrador não inversor, só que não é com um circuito como esse. Ele é um pouquinho diferente. Então, uma forma de se implementar o integrador não inversor é essa daqui, que sua função de transferência é V0 sobre Vi é igual a 2 sobre SCR. Mas não há só essa forma, há várias outras. Só que esse é um circuito não muito utilizado. Quando a gente precisa realmente de um integrador funcionando muito bem, a gente usa o integrador inversor, como a gente viu. Para o nosso curso, o integrador inversor e o diferenciador inversor, quando bem entendidos e sabendo aplicar, é suficiente. Em algumas outras aplicações, talvez a gente pode lançar mão desse integrador não inversor. Eu deixo isso como exercício e acho importante que vocês desenvolvam esse raciocínio. Basta usar aqui a lei de Kirchhoff para os nós, e aí você tira o resultado do circuito. Outras aplicações para amplificadores operacionais você pode encontrar aí de monte, nos livros, na internet. Por exemplo, essa é uma aplicação em computação analógica, onde a gente tem um somador,
um integrador e um segundo integrador. Então você pode fazer operações matemáticas simplesmente cascateando, colocando circuitos em séries. Nesse site aqui que eu tirei, você tem vários exemplos de circuitos com amplificador operacional, das mais diversas formas. E segue aí a sugestão de estudo, tanto do Hasavi, como do Cedra e do Savant. Então, essa aula encerra aqui. Até mais, pessoal. Bom estudo.